A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, gente. Bom, primeiramente gostaria de agradecer cada um por estar aqui mais uma vez nesse vídeo aqui, nesse nosso propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias, tá, gente? Hoje daremos leitura ali, Lucas 10 e 11, tá bom, gente? Gostaria de já estar pedindo seu like, se você puder estar deixando aí seu gostei, né? Comentar no canal, compartilhar esse vídeo, se inscrever, ativar o sininho, isso me ajuda demais, tá, gente? Gostaria de orar por vocês, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu agradeço pela vida de cada um presente aqui, Senhor. Peço que o Senhor venha dar provisão, Senhor, que o Senhor nos venha dar entendimento da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha pegar na nossa mão, Pai, nos conduzir, Pai, venha nos dar ensinamento, Senhor, venha nos fazer entender que foi por amor que o Senhor veio por nós aqui na terra, Senhor. Sofreu, morreu e ressuscitou. Tudo porque o Senhor nos amou, Pai. E peço que o Senhor nos ensine a te amar também, Pai. Isso que eu te peço, já venho te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Bom, vamos dar início à leitura ali em Lucas, capítulo 10 e capítulo 11, tá bom, gente? É bom que vocês estejam acompanhando ali com uma Bíblia, tá bom, gente? É sempre bom você estar ali na leitura bíblica, né? Não importa se for Bíblia física, Bíblia digital, mas o importante é estar ali acompanhando a leitura, tá? Então eu vou dar início ao capítulo 10, que tem como título A Missão dos 70. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e ao lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias e nem saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrar numa casa, digam primeiro: paz nessa casa. Se houver ali alguma pessoa que ama a paz sobre ele, ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo o que estiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes daquela que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que o próximo está o reino de Deus. E eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro esse dom tivesse operado milagres que foram feitos em vocês, há muito tempo eles teriam se arrependido, assentados em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será levado até o céu? Será jogado no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, a mim rejeita. Quem, porém, os rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus lhe disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou o Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Pai ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E é aquele a quem o Filho se quiser revelar. O quiser revelar. E voltando para os seus discípulos, Jesus lhe disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com um objeto para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. E estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por a casualidade, um sacerdote estava
descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem passou de largo. E de modo igual, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o passou de largo. Sendo certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando eles seguiam viagem, Jesus encontrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na casa. Marta tinha uma irmã chamada de Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado-se em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Então, gente, essa é a final do capítulo 10. E ali a gente pode entender que Jesus separou ali 70 discípulos e enviou de 2 em 2 ali em missão, para fazer missão, né? E aí, a gente pode ver que eles ficaram impressionados ali. Eles falaram: Senhor, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. Porém, Jesus nos ensina: vocês não têm que ficar felizes porque em meu nome os demônios se submetem a vocês. Vocês têm que ficar felizes porque o seu nome está escrito lá no livro da vida, lá no reino dos céus. E por isso é orgulho. Muita gente segue a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Porém, nós devemos seguir ao Senhor, a Jesus, porque nós amamos Ele, não porque nós temos medo de ir ao inferno. E aqui é a mesma coisa, né? Eles chegam falando: Senhor, olha que legal, pelo seu nome nós expulsamos demônios. E Jesus fala: esse não é o motivo que vocês têm que estar felizes. O que vocês têm que estar felizes é porque seu nome está escrito lá em cima, lá no reino dos céus. Esse é o motivo de felicidade, né? E depois Jesus fala ali do Senhor dos humildes, depois do bom samaritano, em que ele, Jesus explica ali, né, que havia um homem que foi ferido, e aí ele passou um sacerdote, não ajudou ele. Aproximou um levita, não ajudou ele. E ali, certo samaritano viu o homem ali ferido, aproximou-se, cuidou dele, deixou numa hospedaria, falou ainda que pagava as despesas dele. E ali, Jesus diz para nós fazermos o mesmo que aquele homem fez, né? Ajudar o próximo. E depois a gente pode ver ali Marta e Maria, em que Jesus chega numa casa e tem 2 irmãs ali. Marta começa a trabalhar ali, tá trabalhando, enquanto Maria senta nos pés de Jesus e fica ali, observando, escutando Jesus. E Marta fala: Jesus, por que você não ordena a minha irmã para vir me ajudar a servir o Senhor? E Jesus fala: o que sua irmã está fazendo é o certo, sentar nos meus pés, ficar aqui, me ouvir, né? Ele fala: mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não será lhe tirada, né? Não lhe será tirada, desculpa. E ali vamos para o capítulo 11 agora, que tem título: Jesus ensina a orar. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para dar-lhe os pães. Digo a vocês que se ele não levantar para dar-lhe os pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam a porta e será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. E outros tentando
pediram dele um sinal vindo dos céus, mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre ele cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Por isso porque vocês dizem que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando um repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa pode se tornar pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo bem a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal será dado senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio aos confins dessa terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Nivitas se levantarão no juízo com essa geração e condenarão, porque se arrependem com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são as lâmpadas do corpo, e os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz em vocês não sejam trevas, porque se todo o seu corpo for luminoso, sem qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina, quando ilumina você em plena luz. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu convidou-o para uma refeição em sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é mesmo quem fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo, do prato, e tudo lhe será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque toda vez dão o dízimo e da hortelã, de aruce e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações na praça. Ai de vocês que são como sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao que quer dizer essas coisas o Senhor está ofendendo também a nós? Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregaram os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, pois edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras do pai de vocês, porque eles mataram os profetas e edificaram túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, para alguns deles matarão e outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas de sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que pedirão conta a essa geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegarão a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não encontraram e impediram que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas com respeito a muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia motivo para o acusar. Bom, gente, isso foi o final do capítulo 11, e a gente pode ver ali nesse capítulo que ele já começa a Jesus nos ensinando a orar, o famoso Pai Nosso ali, né? Depois a gente pode ver a parábola do amigo incomodado, depois de Jesus encorajando a nossa oração, falando que peça lhe será dado, busquem e acharão, batem a porta e será aberta para vocês. E ele nos diz
pois tudo que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta. E ele nos explica que mesmo nós sendo maus, nós queremos dar o melhor para nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celeste, que ele quer dar para nós o melhor do melhor. Então Jesus nos ensina sim a oração, a pedir e a crer, né, no nosso Pai. Depois a gente pode ver mais uma vez que eles falam que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, mas Jesus explica que um reino não pode estar contra outro reino. Ele diz que o reino do céu é chegado ali, que ele está fazendo isso pelo poder do reino de Deus, né, do reino dos céus. Ele explica ali da volta do espírito imundo, que quando alguém tem um espírito imundo dentro da pessoa, esse demônio é expulso dessa pessoa. Se essa pessoa porventura dá brecha novamente, esse demônio volta e ainda volta com 7 mais fortes ainda para estar habitando ali dentro daquela pessoa. Então é muito perigoso, né? Depois a gente pode ver ali que Jesus nos ensina que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, o sinal de Jonas, a luz do corpo. Jesus ensina: se nossos olhos forem puros, a luz do nosso corpo será pura, porém se nossos olhos forem maus, nosso corpo estará em trevas. Então tudo, os nossos olhos, a gente tem que olhar para as coisas puramente, né? Não com os olhos maus, maliciosos, mas com os olhos puros, para nosso corpo ser puro, né? E ali Jesus censura os fariseus e os escribas ali, mais uma vez, falando ali dos costumes, né, que eles ali ficaram indignados que Jesus não se lavou antes de comer, mas Jesus fala que o problema não é exterior, mas sim o interior. Gente, essa foi a leitura de hoje, tá bom, gente? Se você puder deixando o seu like aí, comentar no canal, né, se inscrever, compartilhar esse vídeo me ajuda demais, você não tem noção disso, tá bom, gente? Mas eu gostaria de fazer uma oração antes de que vocês fossem embora. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor está aqui presente conosco, o Pai nos dando direção. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Senhor. Dê um fim de semana abençoado a cada um, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada família representada aqui, Senhor. Que o Senhor venha nos fazer amar o Senhor cada vez mais, Pai. Entender que o Senhor morreu por nós, Pai. Veio aqui na terra, Senhor, se sacrificou e tudo foi por amor a nós, Pai. Obrigado por essa oportunidade e, Pai, eu sou grato ao Senhor, Pai. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer. Em nome de Jesus, amém, gente. Fiquem com Deus.